Facility. Vamos ter também a apresentação da diretora nacional de ambiente de Cabo Verde, Águida de Burgo, e posteriormente a apresentação da nossa colega coordenação. Oi? Não compreendi. Tem alguém fazendo o microfone ficou aberto, eu não entendi. Ok, acho que foi só um erro. Então, assim, só para encerramento, então, nós vamos ter a apresentação da nossa colega de coordenação do núcleo lusófono, a Simone, que vai apresentar de forma expedida o documento que foi traduzido pelo núcleo lusófono para apoiar o processo de lista de verificação, de checklist, conhecido como NDC Handover Checklist, né? Então, para apoiar todos que estão no processo de revisão e atualização da NDC. Novamente, agradeço aos participantes e, sem mais delongas, passo a palavra ao Dr. Gustavo Fonseca, do GEF, para fazer a sua apresentação. Dr. Gustavo, novamente, muito obrigado, e você tem cerca de 10 minutos para fazer a apresentação. Vou avisar quando estiver faltando 5, e, novamente, quando estiver faltando 1 minutinho para que a gente possa manter os horários. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou tentar colocar minha apresentação agora na tela. Me avisem, por favor, se estão vendo ela. Sim, mas ela ainda está em formato, não está de apresentação, Gustavo. E agora? Sim. Agora sim, tela, agora estamos vendo. Tela cheia? Tela cheia, tela Muito cheia. obrigado. Então, obrigado, Tiago, e bom dia, Brasil e Cabo Verde, boa tarde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Guiné Equatorial, Portugal e Moçambique, e boa noite, Timor-Leste. Um prazer estar aqui cumprindo esse convite para o GEF apresentar as nossas ideias, as nossas informações com relação ao nosso programa de apoio para relatórios bianuais de transparência dentro do Acordo de Paris e o que está vindo pela frente aí. Então, um grande prazer estar aqui com vocês. Como o Tiago falou, essa apresentação vai ser bastante abreviada, mas se tiverem questões e perguntas, eventualmente eu tenho uma equipe especializada nisso no nosso secretariado, e é só nos enviar perguntas mais específicas que teremos o maior prazer em respondê-las. Isso aqui mostra um pouco do histórico de apoio do GEF para MRV e para transparência, começando desde o início do ciclo do GEF, já no que a gente chama de GEF 1. Nós estamos agora no final do ciclo GEF 7 de financiamento e estamos agora negociando o próximo ciclo de financiamento, que começa em julho de 2022, julho do ano que vem, para o que chamamos de GEF 8. Então, desde o GEF 1, propiciamos apoio para os países apresentarem suas comunicações nacionais. Eventualmente, começamos também a dar apoio a partir da metade do ciclo do GEF 5, respondendo a diretrizes da Convenção, para apoio para relatórios bienais de atualização, os BURs, como chamamos. Eventualmente, também começamos a apoiar o CIBIT, como chamamos aqui, que é o Programa de Capacitação para Transparência. E agora fomos compelidos, instados a propiciar apoio para os novos relatórios bienais de transparências, os BTRs, que vão se iniciar logo. Aqui mostra um pouquinho também do histórico de como os países estão
estão caminhando nessa trajetória de apresentação de relatórios de acordo com o que a Convenção nos direciona. As comunicações nacionais, como eu disse, estão aí desde 1995. É importante notar a questão do valor do apoio que o GEF propicia a cada país. Para comunicações nacionais, a gente propicia até $500 mil de fundos que são reservados especificamente para isso durante as negociações de cada ciclo de recomposição do fundo do GEF. Em outras palavras, eles não vêm de recursos que são alocados para cada país através do que a gente chama do STAR, que é o mecanismo de alocação de recursos para os países. Então, são recursos já separados e dedicados para esse tipo de atividade. Os relatórios bianuais, eu acho que eu tenho um microfone aberto aí. Tiago, se pudesse fechar o microfone, seria bom. Obrigado. Então, os relatórios bianuais de atualização, como eu disse antes, nós estamos apoiando desde 2012. Nesse caso, a gente propicia até $352 mil de fundos também reservados para isso, fora de estar. E os países podem decidir se eles querem adicionar, acima desses valores, recursos que estão disponíveis nas suas alocações nacionais. Então, essa também é uma opção. E aqui mostra como é que os países estão caminhando em relação ao primeiro, segundo, terceiro, quarto relatórios. Então, a gente está vendo aí como está a evolução disso ao longo do tempo. O apoio à capacitação, a COP21, pediu ao GEF para tomar providências para o estabelecimento de um mecanismo, inclusive com recursos que inicialmente foram recursos dos doadores em uma capacidade voluntária, chamamos de CIBIT, no GEF6, e os objetivos eram, em primeiro lugar, fortalecer as instituições nacionais para atividades de transparência. Segundo lugar, desenvolver ferramentas, fornecer ferramentas e treinamento, além de assistências que são necessárias para o cumprimento das disposições estipuladas no artigo 13 do acordo. E, por fim, auxiliar na melhoria da transparência ao longo do tempo por parte dos países. O CMA da Convenção adotou as modalidades, os procedimentos e diretrizes para esse marco, esse quadro de transparência, para ação e para apoio, e decidiu que as partes, os países membros da Convenção deveriam apresentar o seu primeiro BTR até o 31 de dezembro de 2024. Nessa mesma decisão, instou o GEF a apoiar as partes, apoiar os países em desenvolvimento na preparação desses relatórios e os relatórios subsequentes que vão derivar desse primeiro exercício. O CMA também incentivou o GEF a considerar opções para melhorar a eficiência do processo de desembolso de recursos para os países, e nós estamos trabalhando nisso agora. Isso aí mostra a distribuição de recursos através do CIBIT, e que foi estabelecido em 2016, como eu mencionei. Foi uma resposta extremamente ágil por parte do GEF, porque em uma questão de 6, 7 meses depois da decisão da convenção, já estávamos aprovando os primeiros projetos. Então, nesse momento, a gente tem 74 projetos aprovados de apoio à CIBIT, sendo que 69 deles são nacionais. Existem também projetos globais de assistência aos países, de intercâmbio de informações, intercâmbio de experiências, e um projeto regional. Já investimos quase 122 milhões de dólares de recursos nessa atividade, e 66% desses projetos estão em fase de implementação. Os projetos, obviamente, são projetos nacionais e que atendem a prioridades dos países, e os projetos globais, como eu disse antes, apoiam a partilha de conhecimentos, experiências e desenvolvem novas ferramentas. Por exemplo, o projeto global que tratou de capacitação na área de
de florestas e de afolu. E o CIBIT vai continuar fornecendo apoio aos países a partir, também no GEF8, que começa, como eu mencionei, em julho do ano que vem e vai até 2026. Com relação à implementação, consulta e implementação do primeiro apoio do GEF aos BTRs. Em junho do ano passado, a gente começou as primeiras consultas, consultas inicialmente informais, para discutir as possíveis modalidades e as opções de apoio. Nós tivemos presença de representantes dos países, representantes do comitê de expertos, de especialistas, do secretariado da UNFCCC e também das agências do GEF que são utilizadas para executar esses projetos junto aos países. Já em novembro, as consultas informais foram realizadas novamente para discutir as diretrizes e as modalidades que seriam necessárias, culminando com a divulgação das diretrizes de apoio, que foi parte de um documento de informação que o Conselho do GEF endossou, e, finalmente, em fevereiro de 2001, lançamos a primeira chamada de apoio para projetos de BTR a todos os pontos focais operacionais do GEF, e foi publicado isso no site do GEF. Então, vocês podem encontrar essas informações lá também. Aqui estão as modalidades de apoio para o primeiro BTR que o GEF irá apoiar. Para a atividade somente de elaboração do primeiro BTR, nós vamos disponibilizar até $484 mil. Esses recursos vão estar disponíveis, e eu vou chegar no próximo slide a descrever um pouquinho como essas opções podem ser realizadas. Esse valor vai ficar disponibilizado para os países que já apresentaram o seu último BUR, os relatórios bianuais. Está tudo bem se o país já tem uma comunicação nacional em andamento e que foi financiado pelo GEF. Então, essas são as condições, o caminho para recursos somente para a BTR. Agora, se houver necessidade de fazer BTR juntamente com comunicação nacional, os recursos disponíveis vão até $517 mil. Então, eles estão disponíveis para países que ainda não têm o relatório nacional em andamento, mas que pretendem apresentar ainda o seu último BUR, que está também financiado pelo GEF, antes de janeiro de 2023, que eles pretendem apresentar à convenção até antes de janeiro de 2023. Finalmente, a gente também vai propiciar o que a gente está chamando de top-up, um apoio complementar adicional de até $200 mil para modalidades, para países que já têm BUR ou comunicação nacional em andamento e que foram financiados pelo GEF. Então, não há necessidade de começar tudo de novo, mas a gente tem uma ideia de que alguns recursos adicionais vão ser necessários para começar a trabalhar as questões relacionadas ao BTR. Então, essa opção é para países que ainda não podem fazer a transição de BURs e comunicação nacional em tempo. Então, isso também vai ser disponível. Então, dessa maneira, a gente consegue cobrir as situações de cada país. Eu não vou perder muito tempo com essa árvore de decisão, mas ela está disponível, essa apresentação vai ficar disponível para vocês. E olha embaixo o website do GEF. Esse site tem essa árvore de decisão que começa com perguntas bem básicas: se o país é um SID, um Small Island Developing State, se é um país, um LDC, ou um Low Least Developed Country, e nós temos financiamento já direcionado para esses países, e há também resposta para cada uma das perguntas que eu mostrei no slide anterior, finalmente chegando à decisão qual é a modalidade que seria mais apropriada para cada país dentro dessa árvore de decisão para apoio ao primeiro BTR. Então, como a gente não tem muito tempo, quando o Thiago mencionou, eu não vou perder muito tempo aqui, mas isso aí deve esclarecer para todos qual é o caminho para os recursos serem disponibilizados e para a solicitação ser enviada ao GEF através de uma das agências.
Não há muita diferença entre os componentes do BTR e os componentes de BTR com comunicação nacional, com exceção do ponto número 5 aqui, que inclui capítulos dos relatórios nacionais suplementares, especificamente pesquisa, observação sistêmica, educação, treinamento, conscientização pública, dentre outros, mas, de um modo geral, vão ser mais ou menos, os componentes vão ser mais ou menos os mesmos. As modalidades existentes de apoio a isso, isso com relação especificamente ao que o GEF propicia através dessas modalidades financeiras, não necessariamente os diferentes categorias como BTR, BUR e Comunicação Nacional, como mencionei antes. O GEF opera através de projetos e até 2 milhões de dólares, os projetos podem ser aprovados de uma maneira bem mais rápida, porque não há necessidade desses projetos irem para o conselho do GEF e o CEO do GEF, o diretor do GEF, pode apresentar a sua aprovação numa base contínua, e isso aí se aplica até 2 milhões de dólares, mas para projetos até 1 milhão de dólares, a gente tem uma aprovação bem mais rápida e simplificada também. Esses projetos que são simplificados, eles podem ser aprovados em média em menos de 3 meses. Agora, acima de 2 milhões, para aqueles países que querem colocar recursos do Estado acima do que a gente propicia da janela específica para apoio a essas atividades, a gente tem 2 estágios de aprovação, que o primeiro ele é aprovado pelo Conselho do GEF a cada 6 meses, e após isso, ao desenvolvimento do projeto, com a aprovação final do diretor. E isso é para países que optam por complementar recursos do Estado. Aqui são os exemplos de alguns países que optaram por isso: Brasil, China, Índia e tal. Então, com isso... Gustavo. Aí, diga. Eu estou terminando, Thiago. Então, só uma palavrinha sobre o GEF-8. As negociações de recomposição do GEF-8 já foram iniciadas, tivemos a segunda reunião semana passada, está tudo indo muito bem. As modalidades de atividade de habilitação para todas as áreas focais, incluindo mudança climática, vão ser atualizadas. Então, a gente vai ter a mesma capacidade de financiamento e até mais no próximo ciclo. Eu chamo a atenção que Covid, obviamente a pandemia, tem atrasado um pouco o trabalho de todos, inclusive dos países. E, com isso, eu termino aqui com um convite a que vocês também nos deem um pouco mais de ideias de como a gente pode melhorar a nossa performance. Está aí meu nome, meu e-mail, e também o website do GEF. Qualquer pergunta adicional pode ser enviada por e-mail. Teremos o maior prazer de responder. Obrigado, Thiago, de volta. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado pela apresentação extremamente rica e com muitos detalhes, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida que vários dos nossos participantes têm uma série de perguntas para fazer ao Gustavo. Como nós estamos com o tempo apertado, o que eu vou pedir para os interessados em fazer perguntas ao Gustavo, que coloquem no chat e a gente vai fazer uma sessão de mais ou menos uns 10 minutinhos de perguntas e respostas, assim que nós tivermos a próxima apresentação da diretora Águida de Burgos, de Cabo Verde. Então, vou pedir para todos que têm já perguntas para o Gustavo que postem no chat, ou se quiserem, levantem a mãozinha, eu vou anotar aqui quem pediu a palavra solicitando erguer a mão, né? E logo após a apresentação da diretora Águida, nós voltamos para ter perguntas para o Gustavo e também para a diretora Águida de Burgo, desde Cabo Verde. E, novamente, muito obrigado, diretora, e passo a palavra diretamente à senhora. Muito bom dia a todos. Muito obrigada pela apresentação do primeiro orador, do Gustavo Fonseca, do GEF. Muito obrigada. Bom dia aos moderadores deste seminário. Bom dia, Tiago. Bom dia,
Bom dia, Simone, e a todos os participantes e a todos os países irmãos nesta nossa língua que nos junta a todos. Vou passar então à minha apresentação, a ver se conseguimos partilhar a tela. Digam-me se estão a ver a apresentação. Sim, Estou? Sim, estão a ver a apresentação? Então, passo a apresentar a NDC atualizada de Cabo Verde, portanto, a nossa contribuição terminada. Vamos passar então aos capítulos de contextualização, inventário de gases de efeito de estufa, ambições climáticas 2030 de Cabo Verde, contribuições de mitigação e de adaptação. Para começar, em termos de contextualização, temos que em 1995 temos aqui a ratificação da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, fomos passando 2000, primeira publicação nacional. Eu vou andando rapidamente, porque depois também as apresentações serão partilhadas, até chegarmos à fase em que temos a ratificação do Acordo de Paris, a submissão da NDC, temos aqui a terceira comunicação nacional e neste momento estamos a fazer a atualização tanto da NDC e do Plano Nacional de Adaptação de Cabo Verde, no ano 2021. Portanto, em dezembro de 2015, Cabo Verde assinou o Acordo de Paris, portanto, um documento no qual todos os países reconheciam as mudanças climáticas como ameaça emergente, com o objetivo de redução de emissão dos gases de efeito de estufa. Portanto, o objetivo e o compromisso entre os países era para lutar que o aumento da temperatura média do planeta não chegue nunca aos 2 graus centígrados e que se façam todos os esforços para que fixemos esse valor no máximo de 1,5 graus centígrados. De forma a garantir o sucesso do acordo, portanto, cada país, tal como Cabo Verde, construiu os seus próprios compromissos. Temos aqui um gráfico que nos pode mostrar de uma forma mais imagética e simplificada qual é que serão os caminhos se nós estivermos com políticas e com medidas consistentes com um aumento até 1,5 graus centígrados, cá em baixo, como podem ver, em termos de emissão global de gases com efeitos de estufa, depois uma perspectiva um bocadinho pior, consistente com aumento até 2 graus centígrados, aquilo que pode acontecer se continuar a seguir as políticas atuais e o cenário, portanto, terrível, que seria business as usual, poderia levar a um aumento entre os 4,1 e 4,8 graus centígrados. Em termos de financiamento internacional do clima, Cabo Verde conta com o apoio tanto do governo de Luxemburgo, como se pode ver aqui, também com o Luxembourg Aid Development e com a agência de implementação da LuxDev e com o apoio técnico do PNUD. A nossa NDC atualizada, portanto, é um resultado de uma série de consultas a todos os stakeholders e uma revisão das iniciativas, projetos e programas em desenvolvimento e andamento nos vários setores. Está alinhada com os nossos objetivos de desenvolvimento de Cabo Verde, nomeadamente os objetivos de desenvolvimento sustentável e com os programas, planos e estratégias nacionais e a nível de setores, por um dos lados, e também com os objetivos do Acordo de Paris. Portanto, este documento da NDC está estruturado em 6 capítulos. Portanto, no primeiro capítulo aborda o contexto nacional em que a NDC foi atualizada, faz a ligação com a ambição climática 2030 tanto do nosso país a partir da Agenda Estratégica de Desenvolvimento de Cabo Verde, apresenta as contribuições para a parte da mitigação, apresenta as contribuições para a parte da adaptação, traça as perspectivas de Cabo Verde no âmbito da transparência e governação climática e vai finalizar com um capítulo sobre o quadro das necessidades e apoio internacional. A importância da atualização da NDC do cumprimento dos compromissos e metas. A NDC é o nosso principal instrumento de negociação climática, tem um desempenho singular na mobilização de fundos bilaterais e multilaterais para financiamento das ações de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas e também se estão a tornar cada vez mais um dos principais instrumentos de financiamento ao desenvolvimento dos países menos desenvolvidos e dos países de desenvolvimento médio. É o principal instrumento de seguimento do cumprimento do Acordo de Paris.
Temos aqui também um gráfico muito interessante em termos de inventário de gases de efeito de estufa. Temos aqui as comparações entre o ano 2005 e 2010 para o dióxido de carbono, para o metano, para os óxidos de azoto, para o HFC, e depois temos aqui do lado direito os equivalentes de dióxido de carbono em gigagramas em 2005, em 2010, e vê-se aqui um ligeiro aumento. Portanto, temos aqui mais cerca de 7% de aumento. Isto tem a ver com o inventário de gases de efeito de estufa, que é um output de terceira comunicação efetuada em 2018. Aqui também podemos ver que em termos de emissão e redução de dióxido de carbono em 2010, temos um grande contributo por parte da energia. Temos aqui, em termos de redução, a parte da agricultura, florestas e outros usos da terra, com menos 236,69, mas convém ressalvar que estes dados terão que ser reavaliados, porque para quem não conhece Cabo Verde, nós não temos uma área de floresta significativa que possa contribuir para esta diminuição, portanto estes valores são revistos, mas aqui do lado direito podem verificar que as áreas que mais contribuem para a emissão de dióxido de carbono é a área de produção de energia, porque até à data de 2010 a produção de energia era maioritariamente feita através de combustíveis fósseis, e a área dos transportes. Está aqui um carro, mas deveria estar aqui talvez um avião, porque em Cabo Verde, como somos um país insular, a maior contribuição em termos de emissões de dióxido de carbono é feita através do transporte aéreo. A indústria contribui com muito pouco e os outros setores também. Adiante. Temos aqui mais um gráfico que pode resumir aquilo que estávamos a dizer no gráfico anterior. Vou passar à frente por uma questão de tempo, vocês depois podem ter acesso à apresentação. Ambições climáticas 2030 de Cabo Verde. Portanto, nós até ao ano 2030 vamos nos comprometer a reduzir as emissões dos gases de efeito de estufa em 18%, abaixo do cenário do business as usual ou do cenário de referência. Mas condicionada a um apoio internacional adequado, essa redução pode atingir até aos 24% abaixo do cenário do business as usual. Portanto, os compromissos de 2030 são estabelecidos com um objetivo de longo prazo de alcançar uma economia com emissões de carbono a zero até 2050, e temos um primeiro projeto piloto para a Ilha da Brava para uma descarbonização máxima até 2040, portanto com medidas muito interessantes. Não sei o que é que se passou aqui na minha apresentação, que sim, desapareceu. Acho que deu agora. Sim, voltou. Voltou. Ok, para este efeito, Cabo Verde vai elaborar um Plano Nacional de Adaptação como parte da sua contribuição global para as mudanças climáticas e a ser apresentada à UNFCCC, portanto, Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, até 2023, o mais tardar. Em termos de planeamento, gestão e acompanhamento do progresso, Cabo Verde construirá um Sistema Nacional de Governação Climática que vai ser centrado em consultas inclusivas, coerência institucional e excelência científica. Temos aqui então, em termos de contribuições de mitigação e de adaptação, Cabo Verde tem 5 contribuições de mitigação e vai ter 9 contribuições de adaptação. Em termos de mitigação, o objetivo é reduzir a intensidade energética e promover a eficiência energética através de um processo que nós chamamos de transição energética. Vamos aumentar para 50% as metas em termos de implementação de energias renováveis, reduzir a intensidade de carbono na mobilidade e, com isso, queremos ter até 2030 25% dos veículos nacionais que sejam elétricos, mudar para um turismo responsável e de economia circular, por forma a reduzir as emissões dos gases de efeito no turismo em cerca de 20% por visitante dia até 2030, e para conseguirmos isso já temos alguns projetos a serem implementados, como é o caso de um projeto que temos aqui com muito sucesso, chamado Biotour, fortalecer a função de sumidor natural dos ecossistemas, para o qual pretendemos florestar 7.000 hectares e reflorestar cerca de 3.000 hectares com espécies resilientes e adaptadas aqui à nossa zona.
Em termos de medidas de adaptação, que são muito importantes por o facto do país ser um país considerado um CID, portanto um pequeno Estado insular em desenvolvimento e tem muitas fragilidades derivado disso, então temos 9 contribuições de adaptação. Uma delas é reforçar a segurança e o reabastecimento natural da água, melhorar o tratamento e utilização de águas residuais, reforçar a segurança alimentar através de uma agricultura regenerativa e também através de uma pesca regenerativa e aumentar as áreas marinhas protegidas em 50% até 2030. Proteger também as zonas costeiras e os recursos marinhos, já que Cabo Verde é essencialmente mar, a sua maior área é marítima. Utilizar o ordenamento de território como aliado na adaptação e a mitigação às mudanças climáticas, mitigar os riscos de catástrofes e vulnerabilidades que têm a ver com as mudanças climáticas e reduzir os riscos relacionados com o clima na saúde, para o qual nós já temos também um projeto em andamento, que se chama Uma Só Saúde, que junta a saúde humana com a saúde animal e a saúde ambiental. Portanto, termino apresentando aqui a capa daquela que será a versão oficial da NDC após a aprovação oficial, no boletim oficial, e com isto eu termino a minha apresentação, esperando que tenha sido esclarecedora. Obrigada. Muito obrigada, diretora Águeda. Principalmente por também ter, assim como o diretor Gustavo, mantido a apresentação no prazo combinado. Nesse momento, eu queria basicamente abrir para que os participantes façam perguntas entre si e para os nossos oradores, palestrantes. Ressalto que, como foi colocado aqui pela Simone, 2 eventos virtuais vão ser ofertados pelo PATPA. Infelizmente, esse ainda vai ser em inglês, mas eu tenho certeza que o nosso público participante hoje também tem interesse sobre essas informações. Acontecer no dia 28 de outubro, de 9 às 10, no caso, horário de Berlim, que seria o equivalente ao horário de Maputo, Maputo, Moçambique. Então, faço esse convite para que todos que tenham interesse, novamente será em inglês, mas vamos ter o lançamento desse Biennial Transparency Report Guidance and Roadmap Tool, também preparado pelo PATPA, com o apoio do GEF e do governo alemão e da FAO, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação, e basicamente, feito essa sinalização, eu queria fazer 2 perguntas, né? Uma pergunta específica para o diretor Gustavo, compreendendo, diretor, que nós no grupo lusófono temos alguns países que ainda não fizeram a submissão do BUR, do BUR, né? Ou BUR, dependendo de cada país, cada um utiliza a sigla ou utiliza BUR. A pergunta é, naquela apresentação que você sinaliza daqueles processos de ter ou não ter apresentado a comunicação nacional, qual seria a sua sugestão para aqueles países que ainda não fizeram o envio do primeiro relatório bienal de atualização? Compreendendo os deadlines, qual seria a sua sugestão compreendendo os prazos desse processo de transição? Então, antes de passar a palavra para que você possa comentar e responder sobre isso, eu também já queria fazer uma pergunta para a diretora Águeda, e assim que o Gustavo responder, para a gente passar para você responder, diretora. Qual seria basicamente, na visão de Cabo Verde, os principais desafios nesse processo de transição
ou seja, encaminhada à NDC, quais seriam os principais desafios que você identifica que Cabo Verde teria para se adequar a essas novas regras do Acordo de Paris? Bom, vamos ver. Passo a bola, então, para o Gustavo. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Não, agora não. Por favor, diretor Gustavo, a palavra é sua. Obrigado, Thiago, pela pergunta. Então, como eu tentei descrever aqui, para aqueles países que têm o BUR, o BUR, o BUR em andamento, que está sendo financiado pelo GEF e pretende apresentar esse relatório à convenção antes de janeiro de 2023, essencialmente daqui a um ano e pouco, a gente pode já dar apoio para o BTR. Agora, se não foi iniciado o BUR, a gente não que isso seja uma exigência nossa, mas a gente tem uma recomendação de que o país passe rapidamente a tratar do BTR e não tentar iniciar um BUR nesse momento, mas fazer a transição o mais rápido possível. Agora, aqueles países que têm o BUR, os BURs, ou então Comunicação Nacional em Andamento, que são financiados pelo GEF, quer dizer, o trabalho já está em andamento e pretende ser submetido logo, a gente pode financiar uma complementação desse processo para ajustar para as novas modalidades e componentes do BTR. Espero que isso seja mais claro. Obrigado. Muito obrigado, diretor Gustavo. Passo para a diretora Águida e complemento a pergunta também do nosso participante Gilson Moreno, sobre a questão de será que a ambição de ter 25% de veículos elétricos em Cabo Verde até 2030 seja uma aspiração realista, dada a situação atual e o tempo que nos resta de chegar ao ano de 2030? Então, complemento essa com a minha pergunta anterior. Diretora, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada pelas as perguntas colocadas pelo Tiago e pelo Gilson Moreno. Em relação aos principais desafios que se colocam a Cabo Verde para atingir estas metas, temos a questão, começamos pela questão da agricultura, uma vez que nós temos problemas em termos de precipitação e de secas permanentes. Este é um dos pontos. A questão da dependência na importação de comida, a questão da transição energética, que já vai responder depois um bocadinho à questão colocada pelo Gilson, e ainda da dependência que temos ainda neste momento dos combustíveis fósseis. Temos também como outro ponto a água e pelo facto de nós sofremos muito de escassez de água e dependermos de sistemas de salinização da água, que também estamos a preparar toda a transição para que esses sistemas funcionem com energias renováveis. A questão dos assentamentos humanos e da forma da urbanização e das infraestruturas existentes são um grande desafio, tendo em conta onde é que muitos destes assentamentos estão localizados. Seremos muito impactados com qualquer tipo de aumento do nível do mar, principalmente porque temos várias ilhas que são rasas, como são as ilhas do Maio, a Ilha do Sal, a Ilha da Boa Vista, consideradas ilhas rasas, e uma boa parte da Ilha de São Vicente. Temos também uma fragilidade que nos foi mostrada em termos de saúde pública, agora com a pandemia da Covid-19, não é? Que nos pôs debaixo do enorme stress social, económico e financeiro. Temos também ainda a questão de vários grupos e comunidades vulneráveis, muito expostas à pobreza e à baixa renda. As ameaças digitais também, porque somos, portanto, muito dependentes da questão digital e temos o acesso aos serviços de satélite que governam tudo
e pela nossa posição geográfica também pode ser considerado como uma fragilidade, e a questão financeira, porque neste momento Cabo Verde tem algum nível de endividamento, e depende muito do financiamento externo. Relativamente à pergunta colocada pelo Gilson, é ambicioso, mas neste momento o Governo está a trabalhar de um ponto de vista ambicioso, porque nesta altura, neste momento em que vivemos, a nível mundial, nós já não temos tempo para não sermos ambiciosos. Somos ambiciosos e vamos pondo as coisas em prática, e estamos a criar todo um clima legislativo que vai servir como um catalisador para que consigamos chegar a estes 25% de carros elétricos e da transição energética. Neste momento está a ser preparado todo um quadro legal e governamental para que seja possível a transição energética num mais curto espaço de tempo. Acredito que de 2021, que já está quase no fim, mas de 2022 a 2030, consigamos levar a bom porto. Convém que consigamos levar a bom porto, porque assim, o desafio é para todos os países, não é só de Cabo Verde, mas estamos empenhados. Muito obrigada. Muito obrigada, diretora, pelos esclarecimentos, e Gustavo também pela resposta. Nós temos uma nova pergunta aqui, diretor Gustavo, do Guilherme Lima. Ele sinaliza que pede desculpa se o tema já foi abordado, chegou um pouquinho após o início, mas gostaria de entender, para os países que já têm o BOR, ou Comunicação Nacional, quais podem ser os principais desafios na transição para o BTA? Ou seja, onde que eles deveriam focar maiores esforços? E complementa essa pergunta, diretor Gustavo, com uma outra pergunta. Vários dos nossos países parceiros do núcleo lusófono ainda não acessaram o CBIT. Quais seriam também sugestões de sua parte sobre como poderiam melhor aproveitar os recursos disponíveis no GEF para o CBIT? Obrigado pelas perguntas, Tiago e amigos. Eu vou responder a segunda pergunta em primeiro lugar. Então, os recursos estão disponíveis para CBIT até o final do ciclo do GEF7. Nós fizemos um esforço para ter recursos suficientes para atender a demanda. CBIT não é uma obrigação, como a gente sabe, não é uma coisa que a convenção exige, mas nós apoiamos os países que queiram trabalhar nessa questão, na melhoria da capacitação para a transparência. Então, a demanda que está chegando a nós estamos respondendo de uma maneira bastante apropriada e rápida. Então, é só os projetos chegarem a nós antes do fim do ciclo do GEF7, que está terminando muito rápido. Então, agora a gente vai conseguir dar continuidade ao programa no GEF8, começando em julho do ano que vem. Então, não vai ter interrupção entre a capacidade de apoiar esses projetos nesse momento com o novo canal de financiamento para o CBIT a partir do GEF8. Com relação à mudança para BTEs, obviamente vão ter questões, sempre que há uma modalidade nova e exigências novas, vão haver alguns tropeços iniciais com relação à metodologia, com relação às exigências dos componentes que devem ser incluídos, mas pelo que a gente consegue entender desse processo nesse momento, e a convenção ainda não apresentou algumas coisas que são importantes, como as tabelas, os CRTs, os CFTs ainda não estão elaborados, mas a gente está deixando uma flexibilização para os países para que eles comecem a fazer esse processo na medida em que esses aspectos adicionais e metodológicos fiquem melhor esclarecidos e decididos no âmbito da convenção. Então, eu acho que a gente pode fazer uma transição mais
mais rápida e mais flexível, e vamos ter um certo grau de tolerância para ajustar a essa falta de definição em algumas áreas da elaboração do projeto. Mas quando eu mostrei a comparação entre BTRs e BTRs e comunicação nacional, não são muito grandes. Então, é uma questão de acrescentar certos elementos que não estão ainda trabalhados nas comunicações nacionais e nos BURs. Então, é um pouco disso. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Muito obrigado. Sim, esclareceu bastante, sim, diretor Gustavo. Nós estamos no adiantado da hora, então queria solicitar à diretora Águida um minutinho para fazer a sua fala de encerramento. Depois eu vou pedir para o Gustavo fazer um minutinho também de fala de encerramento, para que depois a gente possa seguir com a nossa colega da coordenação, Simone, para apresentar o lançamento desse documento de tradução. Diretora Águida, por favor, suas palavras finais. As minhas palavras finais vão no sentido de nós andamos todos muito envolvidos com palestras, conferências, essas coisas todas, mas o meu apelo todo é para que todas as pessoas olhem todos os dias o que é que podem fazer para que nós consigamos levar a cabo estas medidas que se propõem a nível do mundo inteiro. Mais uma vez, tal como a pandemia é algo que nos atinge a todos, e que cada um pense até que ponto é que o egoísmo das pessoas não tem um grande impacto nisto, porque se todas as pessoas fossem menos egoístas, não precisávamos estar a defender um tipo de espécie, não precisávamos estar a defender os golfinhos, ou as baleias, ou as tartarugas. Se todas as pessoas fossem menos egoístas, talvez tivéssemos um mundo melhor. Estas são as minhas palavras finais. Muito obrigada, um abraço a todos. Muito prazer. Muito obrigado, diretora, pelas palavras inspiradoras ao final, e novamente agradecemos a sua disponibilidade. Diretor Gustavo, por favor, suas palavras finais. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. A gente não teve muito tempo para entrar em detalhes que são muito importantes para o apoio nosso a essas atividades da convenção, mas, como eu disse antes, não se furtem da oportunidade de nos enviar quaisquer perguntas, e mesmo as mais complicadas, que a nossa equipe de especialistas nessa área vai ter o maior prazer de entrar em contato com vocês para esclarecer e facilitar o acesso a recursos para esse tipo de atividade. E eu gostaria de concluir só fazendo um comentário, usando aí o exemplo da diretora Águida sobre a questão de eletrificação das frotas de veículos, e chamar a atenção que o GEF tem um programa de mobilidade elétrica disponível aos países que queiram tratar disso. Nós já temos 18 países, e alguns, inclusive, que são CIDs, que estão fazendo uso dessa oportunidade para facilitar e acelerar a transição para a mobilidade elétrica. Nesses países é importante por causa, não é porque a emissão, como ela mostrou, é importante, mas não é o fator principal, mas reduz a dependência de combustíveis fósseis para transporte. E com isso você atinge um objetivo não só de redução de emissões, mas também um objetivo de desenvolvimento e de melhoria da economia local. Então isso é importante também, cara. E vamos aí apoiar os países que queiram trabalhar nessa questão. Então deixar aí uma mensagem de otimismo nisso. Eu acho que a transição pode ser feita. Obrigado. Novamente, muito obrigado, diretor Gustavo, pela disponibilidade. Ressalto 2 pontos fundamentais aqui da participação do diretor Gustavo. Primeiro, que ele fez um esforço adicional, porque ele fica
Ele teve que acordar ainda mais cedo para estar presente aqui conosco. Então, novamente, muito obrigado pela disponibilidade e a nossa sorte e também a disponibilidade do diretor Gustavo de fazer essa palestra na nossa língua lusófona, na língua portuguesa, porque sabemos que é um fundo no qual o português não é a língua oficial, mas essencialmente foi de muita valia, apesar do pouco tempo. Esclarece demais quando a gente consegue perceber e compreender na nossa própria língua. Novamente, muito obrigado, diretor Gustavo, pela disponibilidade. Novamente, muito obrigado, diretora Águida, pela disponibilidade. O caso da NDC de Cabo Verde é inspirador. Temos muitos desafios, mas também fica bastante claro o interesse e o desejo de vontade política que Cabo Verde tem demonstrado a favor do desenvolvimento resiliente e com baixas emissões de gás de efeito estufa. Bom, agradeço novamente a ambos e passo para a nossa colega Simone. Por favor, Simone, a palavra é sua. Muito obrigada, Tiago, e bom dia a todos, boa tarde. Fico muito feliz que temos tantas participantes e também quero agradecer de novo aos palestrantes, ao diretor Gustavo e à diretora Águida pelas muito interessantes apresentações. Muito obrigada. Nós, como o Tiago já disse, do Núcleo Lusófono, também trouxemos vários documentos. E, por exemplo, essa lista de controle para a elaboração da NDC também foi traduzido do Núcleo Lusófono. Em inglês se chamou NDC Handover Checklist. Então, quer dizer que é uma lista, ou seja, um documento para a elaboração, mas também para entrega, continuação e transição da NDC. E quero dar uma primeira vista dessa lista. Vou falar um pouco do contexto, dos objetivos e também do formato da lista, com a ajuda de várias fotos assim, da lista. Então, começando com o contexto, essa lista foi elaborada da GIZ, que é a Agência Alemã do Desenvolvimento, e do Climate Analytics, baseado em observações da revisão de vários NDCs no período de 2020 a 2021. E esta lista de controle foi desenvolvida e aprimorada com as contribuições de especialistas que apoiaram a revisão e o desenvolvimento de NDCs em mais de 30 países em todo o mundo. O que se observou foi que muitas vezes informação e dados básicos limitados sobre o primeiro NDC, por exemplo, como inventário de emissões de gases com efeito de estufa, modelos para estabelecer uma linha de base e objetivos, bem como, por exemplo, também informação sobre o processo de tomada de decisão, faltaram. Então, se notou que recursos adicionais necessários são importantes para preencher essas lacunas. E essa informação limitada também causou vários atrasos e constitui um desafio para as discussões em torno dos setores específicos e ajustamentos aos alvos do anterior NDC. Em geral, também muitas vezes foi um desafio para as discussões, foi um desafio de não ter um banco de dados central atualizado. Um outro
ponto importante é que muitas vezes na revisão do NDC é resolvido por apoio externo, por parceiros de desenvolvimento, através de consultores externos. Aí se notou que muitas vezes a colaboração entre esses parceiros não é a melhor e que cada parceiro trabalhou em diferentes elementos do NDC. Além disso, se notou também uma alta rotatividade de pessoal nas agências estatais. Quer dizer que muitas vezes a memória institucional foi insuficiente do processo NDC anterior, seja por transição de governo ou também por transição de algum cargo. Por isso, os objetivos em detalhes dessa lista são que é registrar informação essencial sobre o processo de revisão do NDC, recursos, decisões e atores para informar a revisão subsequente. Mas também documentar reflexões e recomendações para futuras revisões das NDCs, tanto como contribuir para outros processos, por exemplo, como a estrutura de transferência aprimorada ou estratégias de longo prazo. Sobre o formato, essa lista de verificação captura todos os componentes de mitigação e também, além de ser um documento Word, também inclui uma folha de Excel, que é técnica para e tenta capturar as informações de modelagem da mitigação. Mas, sobretudo, gostaria de ressaltar que o formato é flexível e ajustável. Quer dizer que pode ou deve ser adaptado ao contexto de cada país. Nenhum ator ou organização pode preencher sozinho esta lista de verificação. O governo nacional, por exemplo, ou também o ponto focal da NDC, as autoridades ambientais, o de mudança climática, podem se coordenar para preenchê-la, como outros ministérios e agências, assim como parceiros externos ou consultores que estiveram envolvidos na atualização ou no desenvolvimento do NDC revisado. A coleta de informações para esta lista de verificação também pode ser acompanhada por uma reflexão ou um workshop de encerramento com as principais partes interessadas envolvidas no processo do NDC para reflexão e aprendizado coletivo. Basta dizer que a lista é disponível online, pode ser descarregada na página web da Parceria para a Transparência e foi traduzido em 5 línguas. Então, existe em inglês, francês, espanhol, português, que no nosso grupo é o mais importante, e também existe no russo. Bom, mas isso eu acho que é suficiente como uma introdução geral. Gostaria de mostrar-lhes a lista e percorrer um pouco os capítulos individuais com vocês. A lista tem, como vocês podem ver aqui nessa lâmina, um total de 10 capítulos. E entrarei em cada um deles com mais detalhes daqui a pouco. E para este fim, incluí várias fotos para poder saber
melhor qual é a estrutura do documento. Então, primeiramente, aqui no lado esquerdo, eu sei que a fonte está muito, muito pequena, mas queria dar uma descrição geral de como a lista se vê. Então, pretende ser primeiramente tem essa descrição bem geral, onde também diz de novo que pretende ser uma contribuição para a gestão de conhecimento de qualquer governo e não tem nenhuma ligação com os processos de relatórios oficiais. Destaca-se também que a lista pode ser adaptado ao próprio contexto e que vocês podem decidir quais informações incluir, onde armazená-la e com quem compartilhar essas informações. Também vamos compartilhar o link no chat depois da apresentação. E em seguida também tem essa tabelinha pequena no lado direito para preencher os contribuintes da lista. Isso também é importante para poder contatar as pessoas se tiver perguntas na próxima revisão de NDC. Então, aí o documento visa ser muito sensível e claro. O primeiro capítulo são as informações-chave, que fornecem uma visão geral e uma classificação adicional. De que país se trata, qual foi a data de submissão da NDC, se é um documento revisado ou novo, quem esteve envolvido na elaboração da NDC, também com detalhe de contato e também para poder colocar as responsabilidades pelo processo da revisão do NDC. E a última pergunta dessa sessão é quais foram os principais insumos utilizados no processo de preparação para a revisão da NDC. Como, por exemplo, políticas ou estratégias nacionais, estratégias e planos setorais, relatórios, regulamentos e qualquer outra legislação ou estudos. Todas estas perguntas parecem ser muito simples, mas para entrar em revisão do próximo NDCs, a observação do time foi que estas informações podem ser sido perdidas e por isso é muito importante de notar isso também. O segundo capítulo, pois, define o escopo da NDC e visa documentar as pessoas envolvidas nos processos para determinar as áreas a serem incluídas na NDC revisado e o processo geral em si. Uma pergunta, por exemplo, é qual instituição nacional liderou o processo de revisão da NDC e quais eram suas responsabilidades. Ou também o que foi identificado como parte do aprimoramento da NDC revisado. O aprimoramento poderia ser, por exemplo, na mitigação, no progresso em direção a metas, em toda a economia, na adaptação ou também na qualidade geral do NDC. Tem mais perguntas nesse segundo capítulo, mas tendo a hora elevada já em conta, eu vou conseguir com o terceiro capítulo o apoio externo para a revisão da NDC. E esta sessão documenta
principalmente o apoio técnico e financeiro externo procurado pelo país para as atividades de revisão da NDC. Também faz um balanço sobre se o apoio fornecido foi suficiente e coleta recomendações para melhorias no futuro. Os funcionários governamentais envolvidos no processo de revisão da NDC podem preencher principalmente esta seção. É importante que, se foi solicitado apoio externo para a revisão da NDC, e também que canal o país utilizou para solicitar apoio. Como, por exemplo, a parceria NDC, o parceiro externo ou algum outro apoio. Seguindo com o terceiro capítulo, também tem mais perguntas referente ao tema, por exemplo, que tipo de apoio cada assessor ou instituição externa forneceu, e também pede sempre para listar as funções e responsabilidades de cada consultor externo ou instituição e suas atividades correspondentes para não perder essas informações. Também, por exemplo, o número 3.12 tem uma pergunta: havia capacidade suficiente entre os parceiros externos para realizar adequadamente as atividades que eles apoiaram? E para colocar melhorias também, se houver. Seguindo com o quarto capítulo sobre a coordenação geral da revisão do NDCs, e esta seção documenta o mecanismo de coordenação entre os consultores externos e os funcionários do governo, que trabalham de perto na revisão do NDCs. Os assessores externos devem primeiro preencher esta seção e seguidos pelos funcionários do governo. O próximo capítulo, ou seja, bom, vou mais notar esse capítulo 4.8, porque a lista, o documento, também sempre pergunta as lições aprendidas do ciclo de revisão para saber ou para capturar essas lições aprendidas também para futuros processos de coordenação da NDCs. E se tenta de sempre melhorar o processo de um NDC para o outro, né? O 5 capítulo destaca o envolvimento das partes interessadas. Quer dizer, quem foram as principais partes interessadas nacionais envolvidas no processo de revisão e quais eram seus papéis e responsabilidades. Além disso, também, de novo, que conselho-chave você daria à equipe que organiza o próximo processo de consulta às partes interessadas? Como sexto ponto, temos aqui que também é uma parte muito importante e interessante, a modelagem de mitigação de processos de gases de efeito de estufa. Esta seção visa direcionar as atividades de modelagem relacionadas à mitigação técnica para setores definidos sob as diretrizes do IPCC 2006. Ela fará um balanço do software usado para criar modelos
dos dados de entrada usados para a modelagem, das principais suposições nos caminhos da mitigação e das tomadas de decisão de cada modelo. Conclui também uma folha de transferência técnica mais detalhada para reunir informações sobre modelagem de mitigação. As instituições que contribuíram para o esforço de modelagem devem preencher esta seção, particularmente com o melhor de suas capacidades. Então, esse capítulo trata, em geral, da software de mitigação de projeções de gases de efeito de estufa. Aqui também quero mostrar para vocês essa tabela do Excel que está dentro do documento e, como vocês podem ver, está dividida em setores, categorias e subsetores de acordo com o IPCC. Quer dizer, os setores energia, processos industriais e uso de produtos, agricultura, silvicultura e outros usos de terra, tanto como resíduos. Está bastante detalhado e é importante para chegar, ou seja, há também uma tabela para indicar todos os gases de importância para o relatório e de acordo com os respectivos anos do NDC, assim como as lacunas e capacidades necessárias. Então, toda essa tabela é importante para os inventários de gases de efeito de estufa, para que sejam claros e precisos, e para capturar todos os dados, as disponibilidades de qualidade, de confiabilidade e de acesso. Bom, chegamos no capítulo 7, que tudo gira em torno da adaptação. Agora estou acelerando mais um pouquinho por causa do tempo, mas esta seção documenta os processos, avaliações e modelos relacionados à adaptação que informaram o NDC revisado. E depois, já o capítulo 8, então se chama Ligações com outros processos. Esse capítulo pergunta se havia processos paralelos em andamento na preparação de estratégias de desenvolvimento nacionais ou setoriais, outros processos relacionados à mudança climática, mitigação de emissões, adaptação ou qualquer outro componente do NDC revisado, como, por exemplo, o desenvolvimento do Plano Nacional de Adaptação. Sim, essa seção documenta como esses processos foram incorporados. Chegamos no capítulo 9. Isso já é o penúltimo capítulo. É sobre a elaboração do NDC atualizado. E esta seção deveria ser preenchida especialmente de todas as instituições que redigiram a NDC e coletaram feedback das partes interessadas sobre o documento preliminar. E o último capítulo, o capítulo 10, a aprovação e submissão da NDCs. Nesse capítulo, o governo está em melhor posição para responder às perguntas referente à validação e aprovação nacional do NDC revisado. Bom, essa foi a lista de elaboração da NDC em um avanço muito rápido. Acho que espero que consegui lhe dar uma primeira impressão e espero que você ache a lista
bastante útil para o seu trabalho. Essa é a estrutura e as questões que nós consideramos importantes, mas, novamente, essa lista é flexível e pode ser adaptada de acordo com as suas necessidades. E vejo que a minha colega Marta também já compartilhou o link para descarregar a lista no chat, então já pode abrir também, ou também pode clicar em cima da minha apresentação. Agora, eu acho que deve funcionar também se fazem clique em cima da lâmina para descarregar a lista. E antes de terminar, gostaria mais uma vez resumir brevemente as questões práticas dessa lista. Então, é preciso preencher os documentos Word e Excel. O ponto focal do NDC deve liderar o processo de preenchimento da checklist. Parceiros externos podem apoiar com o preenchimento da checklist. É importante identificar o local apropriado para o armazenamento da lista de verificação. E o ideal é armazenar em versão digital e o online no banco de dados governamental, se houver. Além disso, é importante garantir que a lista de verificação, claro, esteja disponível em 2 a 3 anos para a nova rodada de atualização do NDC. Se você está interessado de usar a lista, ou se for usar ou gostaria de usar, por favor, nos avise. Sempre pode contactar o núcleo lusófono, também se precisar, por exemplo, de apoio com preencher a NDC Handover Checklist. Também sempre estamos muito felizes de receber feedback de vocês, por exemplo, saber o que precisa ser mudado, quais talvez foram as suas dificuldades no preenchimento do formulário, se alguma informação importante está faltando, etc. E, bom, com isso, muito obrigado pela sua atenção e obrigada também, novamente, pela numerosa participação. Eu acho que o Tiago também já tinha ido, mas estou aqui se vocês tiveram mais perguntas. Muito obrigada. Eu não estou conseguindo direito, mas só novamente agradecê-lo. Acho que a apresentação foi muito clara e objetiva. A apresentação também vai ficar disponível a todos e, sem dúvida nenhuma, ela vai ajudar não só para aqueles que estão em processo de atualização da NDC, mas também aqueles que em breve vão começar a iniciar a atualização. Mas, sem dúvida nenhuma, foi muito claro e objetivo. Muito obrigado. Muito obrigada, Tiago. Bom que você ainda está aqui. Fico feliz. E também quero falar sobre os próximos eventos. Também podem fazer clique em cima da lâmina de novo. Vai ter 2 eventos da PATPA, mas em inglês, que não são do núcleo lusófono, mas sobre o Climate Finance Tracking, que vai ser na próxima semana já. Caso vocês estiveram interessados, por favor, se registrem. E também esse lançamento do estudo de BTR Guidance and Roadmap Tool, que também já compartilhamos antes com vocês. Vocês estão muito bem-vindos.
E também no núcleo lusófono temos 2 eventos logo para seguir. O primeiro, estamos muito felizes que podemos usar ou podemos estar na COP26, no pavilhão Benelux e EIB. E aí também vamos discutir como os países lusófonos podem chegar do BUR para o BTR e quais são os desafios e oportunidades. Vai ser o dia 6 de novembro esse evento e estaríamos muito felizes de ver vocês também participando nessa reunião. Vai ser um evento híbrido e o acesso e o link vamos compartilhar logo com vocês. Só vamos ter o link, o acesso na semana que vem. E além disso, no começo de dezembro também nesse grupo vamos ter mais um evento sobre arranjos institucionais e coleta de dados no setor AFOL. Bom, vejo que tem uma mão arriba, por favor. Cherno Luiz, é certo? A palavra é sua. Sim, é certo, é Cherno Luiz Mendes, da Guiné-Bissau, mas antes queria pedir a minha sincera desculpa pelo atraso de entrar na linha, porque já está quase na reta final na apresentação da reunião de hoje, e praticamente é a parte de senhora Simone que eu escutei, porque estava quase na reta final. Mas isso tem a ver com a conexão de internet, porque, como sabem, aqui na África temos enormes problemas na conexão de internet. E a razão pela qual atrasei de entrar na linha e a reunião estava quase na reta final. Essa é a minha sincera desculpa. Mas, de qualquer forma, vou ter acesso a essas apresentações, vou ler o que está lá dentro e acabo de perceber o que foi o essencial do encontro de hoje. Essas as palavras que eu queria preferir, pedir a minha desculpa pelo atraso de assistir a esta reunião. Obrigado. Muito obrigada, estamos felizes que você conseguiu entrar e a coisa boa é que também gravamos essa sessão, então se você quiser também pode rever a parte que você infelizmente não conseguiu assistir ainda. Bom, muito obrigada de novo para todos, já estamos 5 minutos com atraso. O Flávio, mais um último comentário, mas também já quero dizer ou pedir a todos para, por favor, avaliem o nosso seminário. Sempre é uma grande ajuda também para melhorar com cada seminário virtual e também para incluir os seus temas que são importantes para vocês. Senhor Flávio, por favor. Bom dia a todos, um grande prazer. Eu sou Flávio Vitória, sou do estado de Santa Catarina, no Brasil, representante do governo, e nós temos um núcleo de inovação e inteligência analítica que trabalha com todas essas questões ligadas ao desenvolvimento de sistemas e plataformas e, evidentemente, questões de mudança climática. Estamos construindo sistemas inteligentes, enfim, uma porção de ações que estamos com parceiros construindo ao longo desse tempo, e é um prazer participar desse grupo qualificado, né? E, na sequência, o Thiago é um grande parceiro nosso também, já há um tempo, e só agradecer e nos colocar à disposição para quaisquer ações que a gente possa contribuir na sequência, né? Tanto com o que nós já desenvolvemos, com aquilo que podemos desenvolver em prol desse núcleo. Tá? Então, só agradecer e colocar a gente à disposição aqui, nosso grupo técnico. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. O prazer é tudo nosso. Chegamos a uma participação de muitas pessoas hoje de novo. Eu acho que as apresentações do Dr. Gustavo e da
da doutora Águeda foram muito interessantes e valiosas também. E sim, esperamos vocês no nosso próximo evento virtual. Estamos em contato. Vou também mandar a apresentação para todos os participantes da reunião hoje, tanto como o link para a gravação e também todos os eventos que estão a chegar. Então, muito, muito obrigado a todos e um ótimo dia, uma ótima tarde para todos. Até. Obrigado, parabéns. Muito obrigado. Obrigado e parabéns. Obrigado. Boa tarde e bom dia, boa noite. Parabéns.